Vai, se enrola numa lona preta aí, vem, porque o mamão está... Você que não põe o dedão lá para bater o ponto, que você vai ver. E quem é mais obedecido? O mamão ou o Senhor? O mamão, ó, disparado, porque não tem desculpa. Em relação às coisas de Deus, hoje eu estou um pouco indisposto hoje, acho que eu não vou não. Aí quando amanhece alegrinho, feliz, tá? Hoje eu vou, estou tão bem que eu vou no culto. O Senhor está só anotando, né? Depois vem as consequências, a gente não sabe de onde vieram certas consequências. A gente não sabe de onde vieram, né? Então, queridos, louvado seja Deus por essa manhã tão abençoada, quando nós temos uma porta aberta, nossa congregação tem a sua porta aberta, e nós podemos estar aqui na presença do Senhor. Irmãos, na sexta-feira, mais uma vez, tivemos uma palavra abençoada de um dos líderes. Sexta-feira passada foi a Obed-Edom que trouxe a palavra na noite do impossível. E entre tantas coisas importantes que a gente ouviu, a irmã Fabiana, ela focou na disposição de Jesus em ajudar uma pessoa. Ela falou da ressurreição do filho único da viúva de Naim. E o texto começa assim: no dia subsequente, Jesus foi lá para Naum. E daí ela falou onde Jesus estava no dia anterior. Ele estava em Cafarnaum, 200 metros abaixo do nível do mar. Naim, 800 metros acima do nível do mar. Tinha que subir uma montanha, na região montanhosa, para chegar na tal da Naim. Ela pesquisou, e os pesquisadores dizem que a cidade de Naim tinha 34 casas, no máximo. Os arqueólogos levantam tudo isso, né? Era a cidade, 34 casas, menor do que esse quarteirão aqui. E Jesus aparece lá. Para fazer o quê? Para devolver a alegria para uma única pessoa. Ele fez tudo isso. E a multidão atrás, porque onde ele ia tinha multidão. Ele não chamava ninguém, o povo já estava esperando. Então ele sobe cerca de 1 quilômetro. Ela relatou aqui o testemunho de pessoas que têm ido lá, que vão a Israel e dizem: não, nós queremos fazer o caminho que Jesus fez de Cafarnaum a Naim, 50 quilômetros subindo. E o pessoal vai a pé para sentir a emoção, chega lá com um parmo de língua para fora. E Jesus fez tudo aquilo para levar paz para uma pessoa. E é interessante o cálculo, né? Porque o enterro estava saindo, quando chegou na porta da cidade, Jesus estava chegando. E Jesus então falou: aqui não vai ter enterro não. Não tem enterro não, Dona Maria. Pode voltar para casa e festeja. Devolveu o filho ressuscitado. Digam amém, irmãos. Amém. Não é maravilhoso ver um esforço desse, uma logística dessa, um empenho desse? Eu imagino Jesus acordando de manhã e dizendo, ouvindo a voz do Pai, né, dizendo: hoje você começa indo levar alegria para uma única pessoa, lá no carcanhar do Judas, lá em cima. É maravilhoso esse Jesus, né? E ele faz isso comigo, faz isso com você. Toda hora. Ele faz isso conosco. Os irmãos digam amém.
Pastora Rosana cantava aqui agora esse último louvor, dizendo que gotas somente nós temos, manda-nos chuva, Senhor. Não é assim o hino? Chuvas de bênçãos? O hino é chuvas de bênçãos. Você procura lá no Cantor Cristão, qualquer hinário na internet, está lá, chuvas de bênçãos. E uma parte do hino diz isso. Pastor Bauer, liga um pouquinho aqui para mim essa ventilador, mas pouquinho, viu, irmão? Não precisa ser muito, não. Só para dar uma quebrada. E o hino diz assim, que gotas somente nós temos, gotinhas. Manda-nos chuvas, Senhor. E hoje, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que a igreja está careca de saber. Eu ensino muito sobre isso. O meu livro que eu dei para você, que está na gaveta, que você não abriu até agora, mas fala sobre isso lá. Olha eu, julgando os irmãos aqui. Olha eu julgando os irmãos. Que é sobre a base da operação de Deus. Por que a gente recebe apenas gotas? E não recebe um chuvão na cabeça de bênçãos? Há uma razão. Há uma razão. Uma dessas razões é a incredulidade. Não é o teu caso, não é o meu caso. Nós não somos incrédulos. Nós podemos ser falhos na nossa fé. Eu reconheço isso, que somos falhos às vezes. Mas incrédulos nós não somos. A outra razão da gente receber só gotinha, ao invés de receber a chuva toda, é a falta de desejo por aquilo que a gente busca. Irmãos, é aquele sentimento católico, da reza católica, que diz que a gente tem que pedir o que precisa, porque no catolicismo desejar é pecado, o prazer é pecado. É pecado, desejar. Aí eu desejo ganhar mais dinheiro. O sangue de Jesus tem poder. Parará. E não é só lá, não. Só que tudo saiu de lá. Possuir é pecado e o desejar é pecado. E o prazer é pecado. Se você perguntar para o padre, reverendo, fala para mim sobre relação sexual. Ele vai dizer, é para procriação. Para fabricar filho e ponto final. Se você entrar no prazer da relação, ele vai mudar de assunto. Aí já é pecado. Então, por que a gente recebe a gotinha? Porque nós fomos ensinados a não desejar as coisas. A gente só precisa, mas não deseja. E a base da operação de Deus não é a necessidade, é o desejo. Eu morro de falar isso para os irmãos. Quando você fala para Deus assim, Senhor, olha para mim, chapéu velho jogado pelo vento, olha como eu sou um desgraçadinho, Senhor, eu preciso tanto de tal coisa. Deus não ouve essa oração. Ele não ouve essa oração. Ele não entende esse papo. Mas quando você coloca uma necessidade em termos de um desejo do teu coração, você para de falar em necessidade e você pega aquela precisão sua e coloca diante de Deus em forma de um desejo. Aí muda a bagaça todinha. Vamos ler a Bíblia? Vamos. Eu falo daqui e a mulher fala lá do lado de fora. Mas vamos ter paciência, porque hoje eu estou cheio de paciência.
Vamos lá, Pastor Bauer. Marcos 10, 51. Marcos 10, 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Irmãos, que loucura, Jesus perguntando para um cego o que ele queria. Não parece um absurdo? Só parece, mas não é. Porque Jesus aqui estava consultando o seu livre-arbítrio, que é mais importante. Quem que está falando aí, pastor Mauro? Uma senhora. Então fala para falar no poste ali, ó. Desce no poste ali, porque o povo não tem noção também. O povo não tem noção. Leva no poste, do outro lado da rua, e conversa até meio-dia. Mas aqui atrapalha. E é bom a gente saber, irmãos, que atrapalha. Parece que não, a pessoa não tem noção. Vou conversar atrás do biombo. Piorou, né? Atrapalha. Então, irmãos, por que Jesus perguntou para o cego: o que você quer que eu te faça? Não estava na cara a necessidade? Não necessariamente. De repente o cego poderia dizer assim: olha, eu tenho uma criança morrendo na minha casa, eu queria que o senhor curasse a minha criança. É ou não é? É. Senhor, eu tenho um filho endemoniado lá em casa, como muita gente procurou Jesus. Eu tenho a minha filha endemoniada lá em casa. E Jesus tomou providência. Não é que porque a pessoa era cega, que a principal necessidade dela era a cegueira. Não era. Ela podia ter outra. Então Jesus está consultando o quê? O desejo. Por quê? Porque a base da operação de Deus é o desejo. Antes de chegar na nossa necessidade, tem que atravessar uma camada chamada livre-arbítrio. E se você não demonstrar desejo, por maior que seja a necessidade, Deus não vai se envolver naquilo. Não vai te ouvir. Porque a coisa mais importante em você é o teu desejo, as tuas opiniões, as tuas vontades, os teus gostos, os teus desgostos. Isso é o mais importante em você. Então, antes de chegar na necessidade, Deus consulta. Mas você quer isso? Você pode ter uma necessidade imensa e estar pedindo a Deus, mas se você não demonstrar desejo por aquilo, não conte com Deus. Quem entendeu, irmãos? Você está vendo por que às vezes só cai uma gotinha na nossa cabeça? Tuque. Lá fora está uma tormenta de chuva e na nossa cabeça, tuque. Tuque. Porque não há o quê? Desejo. Não é incredulidade. Não é falta de fé. É falta de desejo. E por que a gente tem falta de desejo? Porque a gente saiu do catolicismo, mas o catolicismo não saiu de nós. Você continua no anzor. No anzol. Você continua preso à formação cultural e religiosa, que é a católica romana. Toda a formação cultural e religiosa do Brasil é católica romana. Então é fogo. Você pode sair de uma coisa e aquela coisa não sair de você. E esses conceitos são comprometedores. Gotas apenas nós temos. Manda-nos chuva, Senhor. Não, mas a chuva está caindo. Quem recebe a gota é você. Por quê? Você não deseja a chuva. Apocalipse 3:20. Isso aqui todo mundo sabe de cor, né? O Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.
Qual a posição de Jesus em relação à sua vida? É alguém que está do lado de fora da sua porta, batendo. O que significa bater na porta? Bater palma, apertar a campainha. O que significa? Consultar a vontade do senhorio. É aquele lá de dentro de casa que vai ver se vai te atender, se vai te acolher ou não. Então aqui Jesus está falando o seguinte: eu estou à porta batendo. Quem quiser que eu entre, eu vou entrar. Vou sentar à mesa com ele e ele comigo. Tem que querer. Amém, irmãos? João 15, 7. Se vós estiverdes em mim, disse Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Preste atenção nessa palavrinha querer aí. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que? Não é tudo o que precisa, irmãos, por favor. É tudo o que deseja, tudo o que quiserdes. Coloca as coisas diante de Deus na forma de um sonho, de um desejo, e coloca diante dele. É o que fala o Salmo 37, 4. Salmo 37, 4. Deleita-te também no Senhor. Deleitar-se é ter prazer, né? Faça do Senhor o seu grande prazer, e Ele concederá o quê? O desejo do teu coração. Não é a necessidade. Nossa, pastor, mas só por causa disso eu estou ganhando só uma gotinha em vez de ganhar uma chuva? Só não, é por tudo isso. Porque essa mudança de paradigma muda tudo na sua vida. Muda tudo. Nós temos que falar a língua de Deus, irmãos. A língua de Deus. A língua da palavra de Deus. Isaías 1,19. Aqui fica mais explícito ainda. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor da terra. Se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor da terra. Quem é que vai comer o melhor da terra mesmo? Quem quiser. Ai, mas eu não quero. Eu fico bravo, irmãos. Você vai dar uma coisa para uma pessoa, ela fala, ai, pastor, é muito. Ai, não precisava. Ou desgraça do... O troço está tão arraigado nas pessoas que elas são escravizadas pelo pensamento do pouco, do ruim, do resto e da sobra. Irmãos, isso está enraizado, né? Então veja, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Repita comigo esse versículo, faz favor. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. De novo, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Pergunta, você quer ou você precisa? Se você está naquela do eu preciso disso, daquilo, Deus não está ouvindo, viu? Você não está falando a linguagem celestial. Até porque eu preciso é uma pergunta que você faz para um estranho. Concorda comigo? Para um estranho.
Se esse papelzinho voar pela janela, acabou o sermão. Fique em pé todo mundo e vamos orar. É igual um pregador, um pregador que foi numa igreja que batiza criancinha, né? E ele era de uma outra igreja que batiza por imersão. E em cima do púlpito tinha um negócio com água assim, e ele tinha que pregar. Depois da pregação seria o batismo. Eles iam usar aquela água ali para batizar. E estava um calor da penha, né? Aí o pregador pregou, se animou, e de vez em quando ele tomava um gole, bebeu a água da taça. Aí o pastor da igreja pegou a palavra, teve que pedir para alguém pegar outra taça d'água para ele batizar umas crianças, né? Aí o pregador falou: eu bebi o Jordão dos irmãos aqui. É que nem o sermão. Eu teria falado a mesma coisa também. Então, irmãos, quem é que vai comer o melhor da terra? Quem quiser. E nesse ponto, o ímpio sai na frente do crente. Nesse ponto, os seus amigos incrédulos, eles saem na frente, porque ele deseja mais do que o crente. O ímpio levanta cedo e fala para a mulher dele assim: ó, Ludicreia, reza para mim aí hoje, porque hoje eu vou ganhar 50 mil reais. Está engatilhado, reza aí, Lourdes. Lourdes é a irmã ali. O crente como é que faz? O crente procura o pastor, nervoso. Eu preciso falar com o senhor. Ele está nervoso. Você fala: meu Deus, mataram um. Mas não. Por que o irmãozinho está nervoso? O que foi, irmão? Calma. Não, pastor, eu estou num serviço que eu ganho 1.300 por mês. Não ganha, né? Ele está pagando para trabalhar. E apareceu um agora para mim ganhar 4.500. Belezinha, eu fui indicado, carteira assinada, uma coisa maravilhosa. Será que é da vontade de Deus, pastor? E eu, que perco o amigo, mas não perco a piada, eu digo: não é da vontade de Deus, não. A vontade de Deus é que você peça para o teu patrão atual diminuir o teu 1.300 para você ganhar só 600. Isso que é da vontade de Deus, ô idiota. Idiota crente, porém idiota, né? Então, nesse sentido, o incrédulo sai na frente. Aquele que não conhece o Evangelho sai na frente, porque ele deseja mais do que o crente. O crente, quando surge uma oportunidade de melhorar de vida, ele fica todo preocupado. Não dormi, pastor, essa noite. Será que é da vontade de Deus? Eu digo: não, miserável, não é. A vontade de Deus é que você piore um pouco. Está lendo lá, irmãos? Não é o pastor Miranda que está falando, é Deus que falou isso para o profeta Isaías. Pastor Miranda só faz assim de dar uma floreadinha só. Mas quem falou foi Deus. Aí fica aquela gotinha, cada 6 meses uma gotinha na tua cabeça, e você fala: meu Deus, por quê? Eu não mereço, lero, bico de pato, aquela conversa toda. Não há desejo explícito, não há desejo. Pastor, eu quero muito ganhar R$1 milhão, eu quero muito prosperar, eu tenho planos. Eu tenho planos para 10 mil, para 20, para 30, para 50, para 1 milhão, para 10 milhões. Eu tenho planos. E o Senhor está incluído no meu plano. Eu quero. Diga comigo: eu quero. Eu vou dar uma tarefa para vocês repetir hoje 500 vezes lá em casa. Eu quero. Fica falando: eu quero. Você vai ganhar o apelido de quero.
Amém, irmãos? 1 Reis 3:5. 1 Reis 3:5. Essa palavra é nova, irmãos? Não, você já sabe de cor. Só que às vezes não despreza ela, né? Não dá muito valor a ela. Olha lá, vamos fazer de conta que você vai dormir essa noite e Deus vai aparecer no sonho e vai dizer isso aqui para você. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Salomão estava dormindo lá. Ele estava prestes a assumir o reino no lugar do pai dele. Maior rei de Israel. E o Senhor apareceu no sonho e disse: pede-me o que queres que eu te dê. Ilarilará, hein? Pede o que você quiser. Não é pede o que você precisa, entendeu? Não tem isso na Bíblia, irmãos. Tem algum catecismo por aí, mas na Bíblia não. Na Bíblia tem. Pede o que você quer. O que você quer, Roseli? O que você quer, Lourdes? O que você quer? O que você quer? Porque é ali que está o âmago do teu ser. É no querer. É no arbítrio. É no desejo. É no gosto, não gosto, quero, não quero, vou, não vou. É ali que gira o negócio. Então, o Senhor aparece para Gibeão. Em Gibeão apareceu a Salomão e fez uma perguntinha para ele. Ô Saloma, porque Deus chamava ele, já tinha intimidade, né? Saloma, o que você quer que eu te faça? Pede o que você quiser que eu vou te dar. E se a gente fosse ler aqui o restante, não vou ler, né? O Salomão foi muito sábio, né? Ele já era muito sábio. Ele pediu que Deus desse sabedoria, porque ele iria reinar no lugar do pai. Ele falou: Senhor, eu sou só uma criança. Ele já tinha 40 anos, viu, irmão? Eu sou só uma criança, eu não sei entrar, não sei sair, eu não sei nem os protocolos do palácio, e eu tenho que reinar sobre este teu tão grande povo. Deus ficou tão contente, versículo 13, pastor Bauer. Deus ficou tão satisfeito com a resposta dele, que falou isso aqui para ele, ó. Também até o que não me pediste eu te dou. Tanto riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Deus ficou feliz que ele pediu sabedoria e falou: eu vou te dar essa sabedoria e vou entupir você de dinheiro também. Tá bom? Essa vai ser a sobremesa da refeição. Você vai ser o cara mais rico durante todos os seus dias. Você viu como é importante entender isso que eu estou falando hoje? Saia da goteira, entre debaixo da chuva. Quais são os seus projetos? Você já colocou eles como desejo teu na presença do Senhor? Quem entendeu? Glória a Deus, né? Então, a base da operação de Deus é o desejo, amém? E a prova do desejo qual é? Deus opera com base no desejo. Ok, como é que eu provo que eu tenho desejo? Pela busca. Pela busca do objetivo. E a prova da busca qual é? Não exatamente. A prova da busca é o tempo investido, a energia investida, o esforço investido naquela busca. Amém? Então, a base da operação de Deus é o desejo. Bom,
Está aqui o desejo. Agora, Deus quer a prova que você deseja. Qual é a prova? É a busca daquele objetivo. E qual é a prova da busca? É a energia investida, o tempo, a força que você investe na busca daquele desejo. Deus precisa ver isso em nós. Eu vou ler aqui Jeremias 29, 13. Amém? Jeremias 29, 13. Está falando de busca. Busca com excelência. Ok, irmãos? É isso que Deus vê. É isso que Deus vê. A excelência na busca. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Ô, louco, isso aqui é muito forte, né? A gente passa por cima assim, a gente lê tudo muito depressa e não capta o negócio. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. É isso? Não. De todo o coração. Nossa vida. É esse tipo de busca que faz com que a gente ache o Senhor. Quando é de todo o coração. Então, a base da operação de Deus é o desejo. A prova do desejo é a busca. E a prova da busca? É o empenho, a energia, o esforço. Está aqui, ó, de todo o coração. Não é assim não, viu, irmãos? Não é assim não. Isso que nós estamos falando hoje conta muito aos olhos de Deus. Conta muito aos olhos de Deus. Glória a Deus. Ezequiel 22, 30. Aqui fala também de uma busca com qualidade, né? Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Pergunta: a população de Jerusalém estava querendo que Deus protegesse a cidade? Estava. Estava pedindo para Deus proteger a cidade, livrar da destruição? Estava. Mas era uma busca meia boca. Deus estava procurando, para poder guardar e livrar a cidade, alguém que se colocasse na brecha. O que é se colocar na brecha? É como uma rolha. Tem uma garrafa vazando, com aí você mete uma rolha nela. Você estanca aquela sangria. Deus precisava de alguém assim, que se colocasse na brecha, para impedir que a cidade fosse destruída. E ele procurou, campeou, não achou ninguém. Não achou ninguém que atendesse essa expectativa dele. Amém, irmãos? É assim que Deus age, é assim que Deus opera. E por último eu vou ler para vocês aqui um dos maiores e mais dramáticos exemplos de amor materno da literatura universal. Um dos mais dramáticos exemplos de amor materno da literatura, não é da literatura bíblica, não, da literatura universal. Eu estou falando de 2 Samuel 21, do 8 ao 10. Eu estou falando de uma irmãzinha chamada Rispa.
Situação dessa mulher. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai Meolatita. Próximo. 9. E os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, da colheita. Guarda lá. Abril. Foram mortos em abril, nos dias da colheita. Nos primeiros dias. No princípio da ceifa da cevada. Próximo. Princípio de abril. Foram enforcados 7 homens, entre os quais 2 filhos de Rispa. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma pedra, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, outubro. Princípio da ceifa, abril. As primeiras chuvas, outubro. Ela armou um acampamento, botou uma pedra, um pano em cima de uma pedra, do lado dos corpos, e ficou de abril a outubro vigiando, e não deixou que as aves do céu se aproximassem, nem de dia nem de noite, para impedir que os animais viessem destruir os corpos. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Então foi Davi, tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Semes, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonas, papapá. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Essa mulher montou acampamento do lado dos corpos, não só dos seus 2 filhos, mas dos outros 5, que ninguém se interessou. E ficou ali há 6 meses, espantando urubu, espantando as aves noturnas. E a notícia chegou no rei. E o rei deu um jeito de fazer uma solenidade, né? Política, craque nisso, né? Já armou um enterro, não sei de quem, para catar aqueles ossos e acabar com aquela conversa. Isso aqui é uma expressão máxima de desejo, de querer. Jerusalém não foi poupada porque faltou uma Rispa lá, que entrasse na brecha em favor da cidade. Você entendeu? Quem entendeu? Há dúvidas? Não? Então há dívidas agora, né? Se você entendeu, Deus vai cobrar isso de você. Cobrar não, Ele vai esperar isso de você, porque Ele quer te abençoar, desde que Ele perceba uma busca com excelência da sua parte. Amém, irmãos? Gotas somente nós temos, manda-nos chuvas do céu. Cante comigo. Gotas somente nós temos,
manda-nos chuvas do céu. Mas você deseja chuva, meu servinho, minha servinha? O Senhor está perguntando isso. Mas o Senhor deseja? Se eu mandar um toró sobre você, você vai... Hã? Amém, irmãos? A base de tudo é isso. Então vamos ficar em pezinho. Ô, irmã, pega um lencinho de papel ali para mim, um pequenininho, fazendo um favor. Aleluia, glória a Deus. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, chuvas constantes, chuvas do Consolador, chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Feche os olhos. Senhor Deus, a Tua palavra nunca é em vão. E eu peço ao Senhor hoje uma chuva bem forte de bênçãos na vida do pastor Bauer, da sua família, na vida do Fernando, da Diva e da família, na vida do Titão, da Poliana, da família, uma chuva torrencial sobre a Lourdes e a sua família, a Ana Maria, a Nilvana e a família, a Marli e a sua família, uma chuva torrencial sobre a irmã Nadir Candela e a sua família, uma chuva torrencial sobre o Otacílio, sobre a Quitéria e a sua família, sobre o Luiz Francisco e a sua família, sobre o irmão Carlão e os familiares, uma chuva torrencial sobre o pastor Mauro e os seus familiares, sobre a Roseli, Senhor, sobre o irmão Campos, a Maiara, familiares, chuva torrencial, porque nesta manhã nós corrigimos o rumo, fizemos uma correção de rumo aqui, eu tenho certeza que isso foi feito, e que tem nascido um desejo no coração dos irmãos em comer o melhor da terra. Na vida do Orlando, da Juramir, da família, uma chuva de bênção sobre a vida do Ederval, da Silvia, da sua casa, sobre a vida do irmão Suzuki e sua família, que venha chuva, aleluia, muita chuva sobre a vida da Márcia, a sua casa, sobre a vida da Débora e a sua casa, sobre a vida do irmão Jorge e a sua família, o Carlão, a Zeneide, quem está lá atrás cuidando das crianças, adora, derrama, Senhor, chuvas copiosas de bênçãos. Digam glória a Deus. Com os olhos fechados, diga: gotas somente nós temos. Manda-nos chuvas do céu. Aleluia. Digam glória a Deus. Estenda a mão na direção da sua casa e diga: Pai amado, chuvas sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o dia de amanhã, que não nos pertence, mas o Senhor já esteve no dia de amanhã. Eu declaro a tua bênção sobre a minha casa e a minha família, sobre a nossa cidade, o estado e o país. Só se ouve falar de crise, de problemas, mas maior é o nosso Deus. Aleluia!
Maior é o nosso Deus em construir do que o inimigo em destruir. Amém. Fala um amém bem forte. Aplaude o Senhor Jesus.